Olá, seja muito bem-vindo ao podcast de Farmacologia da Tutoria 15. Hoje, dia 14 de junho, abordaremos o tema Formas Farmacêuticas e, para isso, convidamos dois estudantes de medicina que irão nos introduzir a esse assunto. O estudante Luca. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Luca Amorim de Lauro, eu estou no terceiro semestre de Medicina e gostaria de poder compartilhar com vocês o que viemos aprendendo ao longo desse semestre. E também temos o estudante Enzo. Boa tarde, pessoal. Me chamo Enzo Biscardi e sou colega de Luca na faculdade. E como meu amigo e colega já disse, vamos tentar simplificar para vocês o máximo o assunto formas farmacêuticas e o mundo fascinante da farmacologia em si. Beleza, mas antes dessa farmacologia e das suas complexidades, os ouvintes e eu queremos conhecer vocês. Quem seria Luca e quando você pensou em fazer medicina? Bem, eu não sei como me definir, né? Como me definir como Luca. Acho que ninguém nunca para pensar dessa forma, mas eu, chutando assim, acho que eu sou um jovem que tem várias coisas que almeja, que quer, né? Os sonhos, e com certeza muita coisa ainda para aprender. E sobre a medicina, acho que desde jovem eu me vi sendo médico, tentando fazer alguma diferença, sabe? Alguma coisa para mudar o mundo, aquele sonho de criança. Mas vamos partir para meu amigo Enzo. Gostei. E você, Enzo? Sempre tive esse exemplo dentro de casa, na minha família, né? Minha família inteira é da área de saúde. Meu pai é médico, minha mãe é dentista, tenho parentes que são médicos também. Eu sempre me interessei por esse mundo, eu via a rotina deles, acompanhava de perto, então eu escolhi o mesmo caminho da minha vida, né? E sobre mim é uma pergunta difícil, como o Luquinha falou, mas eu sou uma pessoa normal, mais um nessa grande massa, com sonhos, ambições e muito fascínio por esse mundo da medicina. Importante. É bom ter conhecido um pouquinho mais de vocês. Eu posso dizer uma coisa, né, que é o mais importante, eu acabo vendo em vocês dois, né, o amor que vocês têm pela medicina e quem vocês vão se tornar já acaba ganhando pontos muito grandes de confiança. Mas vamos falar agora do assunto, né, porque os ouvintes já até mandaram algumas perguntas, então vamos acabar escolhendo 3. Então a gente vai escolher, né, a primeira, quero conhecer as principais formas farmacêuticas disponíveis no mercado. A segunda pergunta, né, qual é a correlação das formas farmacêuticas com as diferentes biodisponibilidades no mercado? E a terceira pergunta, né, eu preciso entender isso de uma vez por todas, quais são as características físico-químicas das diferentes formas farmacêuticas. Estudantes, então, vamos começar entendendo o que de fato é um fármaco e eu gostaria de saber se vocês conseguem explicar isso melhor para todo mundo. Então, essa é uma pergunta bem interessante e a história é bastante interessante também. Fármaco, ela advém de uma palavra grega que significa tanto veneno como remédio, né? Dependendo apenas da dose. O que basicamente é uma droga, digamos assim, que tem doses específicas para causar resultados com objetivo de tratamento específicos. Ou seja, o princípio ativo, que é o que vai fazer a ação, agir no organismo da pessoa para tratar o sintoma, se obtém de uma reação que ajude de alguma forma o tratamento. O objetivo de um fármaco é um tratamento, digamos assim. O princípio ativo é uma substância presente na fórmula farmacêutica, que é responsável pelo efeito farmacológico. Certo. E voltando sobre essas formas farmacêuticas em si, vocês têm como explicar melhor sobre? Claro. A forma farmacêutica, vamos dizer assim, é um produto sob o qual o medicamento ele é disponibilizado, como aquelas caixas de remédio, comprimidos e etc. que conseguimos na farmácia, né? Que é disponibilizado para o paciente para sua utilização. Tá, mas o que a gente encontra mesmo nessa caixinha de remédio? A gente encontra diversas substâncias, diversas coisas que compõem esse medicamento. Ele contém na sua formulação, além do princípio ativo que vai agir no corpo, substâncias que são importantes para viabilizar aquela forma. Então, do jeito que vocês estão falando, eu acabei entendendo que uma fórmula farmacêutica ela acaba sendo um produto resultante de uma mistura de substâncias, né? Que acabou envolvendo, além do princípio ativo, temos as substâncias que também vão tornar possível aquela formulação ou administração do fármaco. Exatamente. Mas, em outras palavras, é o estado final que as substâncias medicinais apresentam depois de serem submetidas a uma ou mais operações farmacêuticas, com o objetivo de facilitar a administração, melhorando o efeito farmacológico. E para que isso aconteça, é preciso que ocorram operações farmacêuticas. Nossa, isso realmente parece muito complexo. E todo esse processo, né, quando se compara a caixinha que a gente tem na farmácia, que a gente acha que é super simples, né,
a gente, na verdade, não sabe o que tem. Mas o que seriam essas operações farmacêuticas? Exatamente, muita gente não sabe, acha que é só ir na farmácia, simples assim, o mundo fascinante e complexo que tem por trás. Enfim, operações farmacêuticas nada mais é do que um termo que a gente usa para se referir a procedimentos que as substâncias são submetidas, né, para que continuem na forma farmacêutica, como a passagem e moagem dos materiais, mistura, secagem, tamização, encapsulação, compressão, enfim. Resumindo, são todos os procedimentos operacionais para que seja possível a realização do produto. Se me permite, Enzo, eu gostaria de adicionar, né, alguns pontos ao seu discurso, que por sinal foi excelente. Claro, muito obrigado, pode falar. Uma coisa importante a se falar é que existem diferentes formas farmacêuticas que abordaremos com mais detalhes ao longo da conversa. Essa variedade de forma foi pensada exatamente para facilitar o quê? A administração desse fármaco. Quanto mais formas farmacêuticas você dispõe, você dá ao mercado de um produto específico, né, ou do princípio ativo, como tínhamos falado, maior se torna o quê? O leque dessa utilização, que vai facilitar tanto para o médico quanto para o paciente. No médico, as opções de tratamento são maiores, enquanto para o paciente vamos ter mais opções que se adequem ao seu conforto. E sabemos que esse conforto é um fator imprescindível na hora da adesão ao tratamento. Poxa, mesmo com a explicação de vocês, eu ainda não consegui juntar os fatos para entender como é que a gente pode dividir essas formas farmacêuticas. Vocês têm como explicar também? Tá, claro, com certeza. Essa dúvida é algo comum, né? Elas são divididas de formas como que nem você aprende no ensino médio, ou então na escola, né? Que eu acho que você já aprende isso quando você tem uns 10 anos. Mas também tem a forma que acho que é a terceira que as pessoas podem não conhecer. Temos as formas sólidas, temos as formas líquidas e temos as formas semissólidas. Exatamente. E as pessoas acabam utilizando medicamentos no cotidiano e às vezes elas nem se dão conta do que estão tomando, a forma como é feita, por que é feita. Enfim, existem várias formas, como o Luquinha, meu amigo, falou. A gente pode começar citando as sólidas, por exemplo, que são pós, cápsulas, granulados, né, comprimidos, drágeas, enfim, que são geralmente as preferidas pela indústria, como o Luca disse, por serem mais estáveis e até pela própria paciente em si, pela própria população, por conta de questões mais práticas, engolir um comprimido é mais fácil, questão de levar para algum lugar, enfim, aí se adequa à rotina da pessoa, ao que ela necessita, né? Outra forma bastante prática também que a gente tem seriam as formas líquidas, que são formas de fácil deglutição, né? Que é só você engolir um líquido, é muito tranquilo. Existem outras também formas de administrar, que são para pessoas mais sensíveis, como crianças, idosos, né? E a gente pode citar outras, como xarope, LX, suspensões, enfim. E a terceira forma, que o Luca disse que as pessoas às vezes nem se tocam, que também são um tipo de forma farmacêutica, seriam as formas semissólidas, que são as escolhidas para produtos de uso tópico na pele. Seriam cremes, pomadas, géis, né? Outra vantagem também dessa forma semissólida é que quando usando o fármaco topicamente na pele, né, ele tende a diminuir os efeitos adversos sistêmicos, digamos assim, visto que você está aplicando apenas no local de ação, né, não minimiza o efeito do fármaco no corpo inteiro, porque ele acaba não chegando no corpo inteiro. Com certeza. E é possível ter várias formas farmacêuticas para o mesmo princípio ativo. E pensamos, qual seria a vantagem disso, Daniel? Então me corrija se eu estiver errado. Com essas várias formas de usar a mesma substância, a gente acaba abrindo um leque gigante de possibilidades de tratamento e acaba facilitando atingir problemas diferentes, né? Mas eu acredito que seja isso, estou falando como leigo. Não, com certeza. Como leigo você falou de forma extraordinária. Eu acho que você falou da forma como as pessoas realmente vão entender, mas eu aqui tenho o papel de tentar usar mais, né, do nosso conhecimento para a gente poder aprofundar nesse assunto. Então eu vou explicar de outro ângulo, digamos dessa forma, que é o seguinte: é quase o que você falou, tem algumas coisas a se adicionar. Facilitar a ingestão da substância ativa é um dos fatores. Facilitar a administração, garantir a precisão da dose, garantir a presença no local de ação ou proteger a substância durante o percurso que ele faz no organismo. Então, é basicamente o que você falou. Só que isso também garante certos processos farmacológicos e também a proteção contra alguns processos fisiológicos. Depois de tanta informação, eu quero saber, porque eu tô curioso, acredito que todos os ouvintes também estão curiosos, para saber o que a gente acaba
encontrando em um fármaco, né? Um fármaco não é só o princípio ativo em si. Muitas pessoas nem param para pensar isso também. É uma questão muito interessante, né? O fármaco em si, o medicamento, ele é composto de diversas substâncias e coisas que estão presentes neles, né? Então, enfim, ele tem um princípio ativo, digamos assim, que é a substância, o remédio. A substância que vai agir, que vai causar o efeito para cessar o sintoma. Temos os adjuvantes, corantes, talco, que servem para dar forma, consistência, enfim, facilitar a vida das pessoas. Tenho também veículos e tenho recipientes, né? E eles desempenham diversas funções. Toda essa mistura de fatores, digamos assim, é o que garante a eficácia, a adesão ao tratamento e o efeito do remédio desde a sua aplicação até a sua excreção, né? E é pensada para que ocorra sem alterar tanto o estado homeostático do nosso corpo, preservando também o efeito da droga em questão. Pela conversa, eu notei que a gente está falando de um assunto muito denso e complexo, apesar de parecer simples, porque é apenas um remédio que está na prateleira de mais uma farmácia. Mas, para concluir, eu gostaria de perguntar a pergunta mais esperada de hoje pelos nossos ouvintes, né? Qual seria a diferença nas formas farmacêuticas quando relacionadas às propriedades físico-químicas do ativo farmacêutico? De se imaginar o porquê de tanta curiosidade, né? Essa é uma questão bem complexa até. Eu gostaria muito de responder, mas vou dar espaço também para o meu colega Luca falar um pouco mais. E eu volto falando mais depois. Valeu, Enzo, por essa brecha, né, para eu estar falando desse assunto. É um assunto muito polêmico e acho que dá até um certo prazer em conversar e discutir sobre com essas duas pessoas que estão presentes hoje com a gente, né? Quando falamos das características físico-químicas do ativo, quer dizer que a parte química é a propriedade do remédio na função fisiológica, enquanto a parte física é como a substância se adequa à função fisiológica. Sendo assim, vamos utilizar um remédio extremamente utilizado, o diclofenaco, um anti-inflamatório não esteroidal. E o que são esses anti-inflamatórios não esteroidais? Eles agem inibindo a COX, que é um agente precursor da produção dos eicosanoides. E esses eicosanoides, como a prostaglandina, são substâncias-chave no papel inflamatório do nosso corpo. E como sabemos, esse processo muitas vezes pode ser danoso, ou então incapacitante, como no caso das dores. Respondendo utilizando o diclofenaco como exemplo, eu vou dar a brecha agora para meu amigo Enzo poder estar falando mais Muito obrigado. Complementando, como eu ia falar, caros amigos, que cada fármaco é um fármaco. E estamos apenas tentando elucidar uma ideia generalizada para vocês. Citando o diclofenaco como exemplo. Vá ao médico sempre, tire suas dúvidas, essa é sempre a recomendação. E quando pensamos, voltando ao assunto em si, sobre a propriedade química do diclofenaco, por exemplo, podemos concluir que onde quer que ele esteja presente, ele vai atuar inibindo a COX e cortando o processo de inflamação daquele local, né? Ajudando a inibir essa inflamação. O quanto um fármaco age depende de sua dosagem, na maioria dos casos, mas também depende de sua via de administração. Quando pensamos, por exemplo, na velocidade de ação, a propriedade química, então, ela se encontra mantida nas diferentes formas farmacêuticas. E quando pensamos na física, já é um pouco mais complexo. Não há alteração física do fármaco em si. Pode ocorrer, vamos dizer, associações, conjugações diferentes que podem viabilizar aquele meio de aplicação. Mas há algo que se altera porque nosso corpo tem diversas formas de metabolizar algo. Metabolizar é o processo de digerir, que é o mesmo que quebrar aquela substância. E essa metabolização, às vezes, é diferente, mais rápida ou mais lenta, dependendo do local administrado, o que pode deixar o efeito mais longo ou mais curto, com mais ou menos princípio ativo. Vamos ao exemplo. O diclofenaco se encontra em forma de drágeas, cremes e aerosóis. Nas drágeas, vamos ter a metabolização do fígado, o que já encurta a meia-vida desse fármaco, além de um efeito muito mais sistêmico, o que deixa o objetivo muito difuso. Já nos cremes e aerosóis, temos um prolongamento no tempo em que a substância fica livre na metabolização hepática, prolongando assim seu efeito, mas focando muito em um local, o que, em caso de dor múltipla, acaba necessitando de múltiplas aplicações. Isso tem um efeito que, às vezes, pode não ser o requerido. Muito bem colocado, eu faço as palavras deles as minhas. Realmente, Luca, eu acho que eu vou ter que metabolizar esse tanto de informação depois dessa conversa realmente densa e bastante produtiva. Hoje, a gente pode entender um pouco mais sobre as formas farmacêuticas graças a esses dois estudantes que concordaram em vir para esse podcast, o que é de grande importância
para mantermos o nosso bem-estar, já que quanto mais se sabe sobre algo, né, mais correto se faz a utilização daquilo. Isso é de grande importância para o dia de todos nós, vocês, a gente, as pessoas que estão no nosso redor. Então, gente, muito obrigado a todos, principalmente aos nossos oradores e aos nossos fãs. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado também, pessoal. Mas Boa ó, deixa eu noite, te até falar. mais. Não, antes de terminar, eu quero falar o seguinte, Enzo, você perdeu pra mim na discussão, cara. Você tá muito fraco, Esqueça, você tá tendo que estudar mais. jamais. Nossos ouvintes irão decidir isso. Deixa no comentário aí do YouTube. Comenta aí, quem foi que falou melhor hoje? Eu quero ver, eu tenho certeza que eu vou derrotar ele. E, pra finalizar também, gostaria de deixar um recado aqui pra vocês, ouvintes. Muito obrigado por deixar a gente expor. Obrigado, Daniel, nosso apresentador querido. Com certeza. Eu que agradeço. Por deixar a gente expor nossos pensamentos, conhecimentos, a forma que a gente está aprendendo na faculdade, na FTC, que é muito interessante. E poder compartilhar um pouquinho esses conhecimentos para o público em geral, para Sim. você elucidar dúvidas. Enfim,